Eu fui demitida no mesmo dia que eu voltei da minha licença maternidade. E eu decidi fazer esse vídeo para contar um pouco da minha história, mas também para refletir sobre esse assunto, porque infelizmente eu conheço várias outras mulheres que também passaram pela mesma situação. Só que por causa da falta de educação financeira, essa demissão se tornou um grande problema. Antes de contar um pouco de como foi a minha demissão logo depois que eu voltei da minha licença maternidade, eu vou te pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para ajudar a gente a chegar a mais casais e ajudar mais mulheres a se organizarem financeiramente, principalmente para não depender de chefe tóxico ou então estar em um ambiente que não se sente bem. Vamos falar então de como foi a minha experiência de ser demitida logo depois que eu voltei do trabalho após 6 meses de licença maternidade e mais um mês de férias. Olha eu, linda e bela, saindo do meu trabalho depois de ter sido demitida, com notebook no braço, bomba de tirar leite dentro da bolsa, potinhos para armazenar o leite, além de blusa de frio por causa do ar-condicionado. Só explicando como que funcionava essa demissão. Eu sei que para quem é CLT, não pode ser demitido 1 ano após o nascimento do filho. No meu caso, isso aconteceu porque o meu regime de trabalho era estatutário por eu estar em um setor público. Eu também não tive direito a outros benefícios como seguro-desemprego e FGTS. Quando eu fui demitida, a única coisa que eu recebi foi o salário proporcional, 13º salário proporcional ao mês da minha demissão e férias, porque tinha outras férias que estavam para vencer. Então o que eu recebi foi muito menos do que eu precisaria nos próximos meses. Mas a nossa educação financeira que fez diferença, mas calma que eu ainda quero falar mais sobre isso nesse vídeo. Outra curiosidade da época da minha demissão é que o Gil não estava trabalhando porque o pai dele estava no tratamento contra o câncer. E alguns meses antes, até um pouco antes do nosso filho nascer, o Gil decidiu parar de trabalhar para ele acompanhar o pai no tratamento. Para quem já passou pela luta contra o câncer, deve imaginar que tem inúmeras sessões de radioterapia, e a gente sabe que seria muito difícil que um chefe aceitasse o Gil pedir para sair toda quinta-feira, que foi o que aconteceu. As sessões de quimioterapia do pai dele era toda quinta-feira durante 8 meses, e ele também fez radioterapia durante 10 dias seguidos. Então era muito difícil para o Gil continuar trabalhando e não deixar o pai dele sozinho. Então ele decidiu sair do emprego que ele estava e ficar em casa durante todo o período de tratamento do pai dele. E foi exatamente logo depois que eu voltei da minha licença maternidade e recebi a brilhante notícia de que eu seria demitida por ajustes internos, por ter encontrado outras pessoas que se encaixavam melhor, aquele blá 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 de sempre de demissão, e que no fundo a gente sabe qual é a causa mesmo do motivo deles não quererem mais o meu trabalho. E por que eu decidi fazer um vídeo falando sobre isso e principalmente contando a minha história? Eu estava vendo esses dias na internet algumas pesquisas relacionadas a filho, a mercado de trabalho, a licença maternidade, e olha só o que a gente encontrou. Tem uma pesquisa que saiu agora em maio de 2025, mostrando que depois da licença maternidade, 56% das mulheres são demitidas. Ou seja, é mais da metade. E olha só, além disso, 40% relatam ter enfrentado discriminação em processos seletivos ao mencionarem a maternidade. No meu caso, muito antes de eu decidir ser mãe, de eu imaginar que eu engravidaria um dia, há cerca de 10 anos, eu era realmente muito nova, eu lembro que em uma entrevista, a entrevistadora, e era uma mulher, me perguntou se eu tinha o sonho de ser mãe e em quanto tempo eu acreditava que eu queria realizar esse sonho. E pelo que eu entendi, eles não queriam nenhuma profissional que era mãe ou então que pretendia engravidar nos próximos meses, nos próximos anos. Só que olha como o mercado de trabalho é injusto, machista, né, e muito revoltante. Eu também encontrei essa outra pesquisa que mostra que tem balanças iguais, mas que pesa diferente para cada um dos lados. Ser pai significa ter um salário maior e mais oportunidades de emprego, segundo os estudos. E para piorar, uma das pesquisas mostrou que homens ganham 6% mais quando têm e vivem com um filho. Vou falar um pouquinho sobre essa pesquisa. Um estudo europeu liderado pelo Instituto de Saúde Pública de Porto concluiu que há uma grande desigualdade entre pais e mães no mundo do trabalho. Essa pesquisa nem é aqui do Brasil, então esse é um problema mundial. Mas você já parou para pensar que quem demite uma mãe exclusivamente porque ela voltou da licença maternidade também já foi um bebê que dependeu dos cuidados da própria mãe? Será que se a mesma situação acontecesse quando essa pessoa era bebê e a mãe fosse demitida, será que o crescimento dela, o desenvolvimento dela teria sido o mesmo para ela chegar no cargo que ela ocupa? Ou então nas oportunidades
dificuldades, nas experiências que ele passou ao longo da vida? Por aqui, o que realmente fez diferença foi ter uma reserva de emergência. E é aqui que eu quero bater na tecla, principalmente com as mulheres que assistem esse vídeo. Prestem atenção, mulheres, por favor, porque isso vai fazer diferença na vida de vocês, principalmente se vocês querem ser mães ou se vocês também passaram por essa triste realidade de ser demitida depois da licença maternidade. Com a nossa educação financeira, de sempre organizar as nossas finanças, de sempre viver um padrão abaixo da nossa renda e principalmente com o hábito de investir todos os meses, essa demissão não foi um problema financeiro na nossa vida. Ela foi sim um momento revoltante da minha história, até um pouco decepcionante, mas não se tornou um problema financeiro. Eu não saí do meu antigo trabalho, não voltei para casa, não fui dormir naquele dia pensando em como a gente faria para pagar os boletos do mês seguinte. A gente já investia naquela época em ações de boas empresas, fundos imobiliários que pagam bons dividendos. A gente também já conhecia a oitava maravilha do mundo, que são os juros compostos, que trabalham por nós, que geram mais dinheiro por nós. Então, com a nossa reserva de emergência, a gente conseguia se manter. A gente não precisava se preocupar com as contas que iriam continuar chegando, com as fraldas que a gente tinha que comprar, com o lenço umedecido que estava acabando. Nossa preocupação era como a gente ia cuidar do nosso filho e não os problemas financeiros que viriam com a minha demissão. A gente tinha um porto seguro financeiro, mas eu sei que provavelmente a maioria dessas mães que passaram pela mesma situação não tiveram a mesma oportunidade. Esse vídeo não é um desabafo, mas é um relato sobre a minha história e que eu sei que pode acontecer, que vai continuar acontecendo com outras mulheres que se tornam mães. Por isso, mulheres, é tão importante falar sobre dinheiro no relacionamento, é tão importante vocês se organizarem financeiramente, vocês não dependerem financeiramente dos parceiros de vocês, porque qualquer imprevisto pode desmoronar o seu mundo em um momento que você precisa ter muita sabedoria para criar de um serzinho que precisa muito de você a partir de agora. Mesmo que pareça pouco, foque, faça o que você pode e o que você não pode para investir todos os meses. Essa disciplina de determinar um valor e investir, aportar todos os meses, mesmo que pareça algo que não vai fazer diferença, lá na frente pode ter certeza que essa reserva que vai mudar o seu futuro. Você conhece alguma mãe que foi demitida depois da licença maternidade e depois teve que procurar qualquer emprego para conseguir pagar as contas do mês? Quando se tem uma reserva de emergência, além de você decidir se você quer continuar trabalhando ou não, se você quer dedicar um período a mais da sua vida para cuidar do seu filho, você também não tem que aceitar qualquer coisa porque você tem conta para pagar do mês que vem. Você não precisa aguentar um chefe tóxico reclamando que você vai ter que voltar para casa porque o seu filho ficou doente e a escola ligou porque ele tá com febre. Ou então, você não precisa aguentar a humilhação de alguém que não entende às vezes que você vai ter que chegar um pouco mais do trabalho porque você vai ter que levar o seu filho no hospital. Eu sei que provavelmente você às vezes faz umas comprinhas por impulso pensando: eu trabalhei tanto, eu mereço. Eu tô com preguiça de cozinhar, de enfrentar a cozinha de novo. Eu tô com vontade de renovar meu guarda-roupa pra mudar o meu look. Só que tudo que você abre mão pra privilegiar a pessoinha que você mais ama não tem preço, principalmente quando uma emergência acontece e a sua preocupação é esse imprevisto e não como você vai fazer pra pagar esse imprevisto. Eu entendo que ser mulher é ser a todo momento bombardeada pelo consumo, bombardeada por coisas que você precisa comprar, por coisas que talvez vão revolucionar a sua vida. Eu sei que tem muitos produtos de beleza, muitas coisinhas para casa, muitos botox que você precisa fazer, mas será que tudo isso é necessário nesse momento, principalmente se você não consegue investir nada para o seu eu do futuro? Uma vez eu fiz um stories no nosso perfil falando que eu tava muito cansada, que a fase de recém-nascido é muito complicada porque, pelo menos por aqui, o nosso filho mamava o dia inteiro, a noite inteira, ele acordava várias vezes à noite e eu me sentia às vezes uma inútil porque eu não tava fazendo nada pro meu país, eu tava só amamentando, trocando fralda e tentando tomar banho todos os dias. E eu lembro até hoje de uma mensagem de uma seguidora que mandou falando: Ju, o seu filho considera você como o mundo todinho dele. E eu fiquei refletindo, né? O bebê tem a mãe como o mundo todo dele. Só que é esse mesmo mundo que muitas vezes esquece da importância de uma mãe. Até quando será que esse tipo de situação que eu vivenciei, que outras milhares de mulheres vivenciam todos os dias, vai continuar sendo considerado como normal? Esses dias o Gil estava escutando um audiobook do livro O Poder do Hábito e ele me contou. Vou contar mais ou menos, tá? Porque eu não ouvi o trecho, ele só me contou o que aconteceu. Nos Estados Unidos, a taxa de natalidade dos bebês estavam muito altas, principalmente das crianças também. E aí o governo decidiu fazer um trabalho com os
os pré-adolescentes que estavam na escola, falando de alimentação saudável, da importância de comer frutas, legumes, enfim, de deixar um pouco os industrializados de lado. E o que aconteceu? Esses jovens cresceram, se tornaram mães, se tornaram pais, e eles perceberam que os novos hábitos que a escola incentivou estavam sendo passados para os filhos, para os bebês, e depois quando eles se tornavam crianças. E isso ajudou na alimentação mais saudável dessas crianças e ajudou também a diminuir os riscos de natalidade. Olha só como é importante você fazer um trabalho de prevenção para mudar o futuro. Então esse tema de licença maternidade, da importância de você valorizar uma mãe que quer estar no mercado de trabalho, poderia também ser debatido nas escolas, porque talvez a gente mude uma geração a encarar diferente esse momento da mulher. Talvez se a gente trabalhar isso nas escolas, quando esses jovens se tornarem gerentes, se tornarem diretores de RH, se tornarem donos do próprio negócio, eles vão encarar a mãe voltando da licença maternidade de um jeito diferente. Eu espero de coração que esse vídeo tenha feito você refletir sobre o assunto, e se você gostou de tudo que eu falei aqui, da importância da gente discutir esse tema, compartilhe esse vídeo com outras mulheres que precisam se organizar financeiramente, precisa criar o hábito de investir para não deixar que a licença maternidade se torne um problema depois na vida dela. Você precisa cuidar da pessoinha que você mais ama, a pessoinha que você mais ama precisa muito de você, e os problemas financeiros não podem atrapalhar a sua saúde mental nesse momento. Gostou? Então deixa o seu like nesse vídeo e compartilhe para outras pessoas refletirem sobre o momento que a gente está vivendo quando o assunto é licença maternidade, e até quando vale a pena pensar só no lucro quando se demite uma mãe, porque ela vai ter que ter um pouco mais de cuidados com uma pessoinha que está em casa, que está na escola, e não vai poder se dedicar durante um pequeno período tanto assim para o trabalho, mas pode ter certeza que essa mãe tem muita força de vontade, e quando ela tem um porquê esperando ela, pode ter certeza que o foco dela vai ser muito maior do que de muitas outras pessoas que são contratadas e às vezes não tem esse porquê tão forte assim. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e ajudar a gente a se tornar o maior canal de finanças para casais do mundo! Até a próxima!